Brasil Júnior. Hoje ele é facilitador e consultor para novas economias e consciência organizacional e empreende o liderança facilitador e propagador no movimento Reinventando as Organizações e Regenera. E aí a gente vai falar muito de como é o potencial das redes sociais no alcance de clientes. Show? Opa, amiga. Acho que foi o paralelo, o nome contrário. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança de impacto. Sou um pouquinho em Londres, tudo certo. Eu já ia ter que inverter tudo aqui. Tudo certo. Na planilha, amiga, tá trocada, desculpa, gente. Erro de conexão em Paris. É assim mesmo, tá fora do Brasil, gente. Ai, amiga. Show. Então, bora lá, Kira? Tudo certo. Eu tô tendo só... Meu Meet tá meio lentinho, mas acho que foi. Tá indo, não sei se vocês estão me vendo, ouvindo direitinho. Quem tá com a câmera aberta, dá um joinha. Boa. Legal. Qualquer coisa me avisem aqui que eu tento ver um outro lugar e tudo mais. Queria também falar que hoje eu sou de São Paulo, já adiantando. Estou em São Paulo, cresci aqui, mas voltei, saí, depois voltei. E hoje esquentou bastante. Eu tô com a janela aberta, às vezes faz bastante barulho na rua. Se estiver atrapalhando, me avisem também que eu fecho, não tem problema nenhum, mas é, como tá bem quente, eu preferi deixar assim. E, bom, muito obrigado pelo convite. Eu estou me sentindo muito privilegiado, assim, de estar nesse encontro com vocês, aqui de São Paulo, vocês daí, a gente podendo estar junto. É um dos bônus, né, da quarentena também, nessa transição de tudo para online. Essa semana estive no Paraná, em Brasília, agora estou aqui com vocês, no Pará. E está sendo muito legal também aproveitar dessa possibilidade, né, que essa transição para o digital nos permitiu apesar de todas as dificuldades também que trouxe, né? Então, poxa, muito sofrimento, muita doença, muita morte, um cuidado muito forte para a saúde, mas enquanto a gente se mantiver nos cuidando e aproveitando dessas conexões, imagino que vai ser mais leve também para a gente conseguir, inclusive, se ajudar coletivamente, né? E, bom, mais uma vez agradeço pelo convite. Então a gente vai falar um pouco sobre liderança de impacto. Eu vou falar também um pouco do porquê que eu tô aqui, talvez, né? Porque que talvez o convite tenha vindo para mim. E eu fui do MEG por 4 anos, como a Ká apresentou, né? Eu fui do GPE por 3 anos, que era o MJ de Engenharia de Alimentos na Unicamp. Vi muita coisa mudar. Eu peguei a transição do ciclo do planejamento estratégico da rede, antes do que vocês estão, que foi aquele do salto, né? Onde a gente saiu de cerca de 16 estados, chegou nos 27, a gente estava com 250 EJs no Brasil confederado, chegou em mais de 800, e foram 3 anos que muita coisa começou a mudar, e eu vivenciei essa transição ali, de 2015 para 2016, dentro da minha J, e foi como se fosse um despertar, assim, de fato, porque 2015 para mim foi um ano, 2016 e 2017 foi anos totalmente diferentes, que foi já muito mais próximo do movimento, e por conta dessa proximidade eu fui me encantando cada vez mais, pude conhecer o movimento cada vez mais a fundo, as diferentes realidades que existem, os diferentes Brasis que existem, as diferentes culturas que compõem toda essa particularidade que, na verdade, é essa diversidade intrínseca desse movimento que está tão conectado hoje, né? E, poxa, isso me chamava tanto, aceitei, na verdade, me permiti tentar, né? Porque era um desafio grande já na época. Tentei o processo seletivo da Brasil Júnior, fui para o time como formação de lideranças. Ali me conheci como, de fato, um facilitador, comecei a atuar no desenvolvimento de liderança, desenho de estratégias de produtos em rede, tudo isso me conectou com os trabalhos que eu faço hoje, que, como a Caneda comentou ali, é focado em organizações de impacto, né? Então, terceiro setor, negócio de impacto, entendendo principalmente essa transição, né, e essa coerência, na verdade, do que tem no interno, né, como que o time, as lideranças, os trabalhos individuais de cada um compõem e potencializam o impacto da porta para fora. É muito comum a gente ver muito claro, assim, em organizações, principalmente no terceiro setor, que são as ONGs, né, com uma noção de impacto muito clara, assim, poxa,
quando eu faço meu serviço, ou quando eu gero a minha oferta, o impacto que eu causo é esse. Eu sei muito bem isso, mas internamente existe um ambiente destrutivo, pessoas muito egóicas, e isso acaba destruindo o próprio potencial da própria ONG ampliar seu impacto. Então, é um pouco nesse tema que eu comecei a me aprofundar, e hoje tenho dado passos nesse sentido. E eu vim compartilhar um pouco desses aprendizados. Além disso, também empreendo o Liderança Facilitadora, que é uma escola de facilitação para lideranças. A gente entende que a facilitação, para quem nunca ouviu falar, é essa abordagem de anfitriar conversas, né? Anfitriar encontros, anfitriar diálogos para que as pessoas elas se sintam de fato chamadas e convidadas a contribuírem, a se engajarem no que está sendo discutido ali. Mas eu e a Mari, quem fundou ali o Liderança Facilitadora, a gente entendeu isso como uma possibilidade de transferir essas técnicas e abordagens da facilitação para o estilo de liderança que torna, então, um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais convidativo. E antes de começar, então, falar de conteúdo, já trazer coisas aí, pelo que entendi, vocês estão voltando do almoço agora, né? Então, imagino também que está precisando dar uma reenergizada. Eu queria convidar vocês para, de fato, chegarem aqui. Então, agora vocês me conhecem mais ou menos, sabem por que eu estou aqui, o que vocês podem ver, descobrir. E eu queria convidar vocês para chegarem, então, mesmo com câmera fechada, quem quiser abrir, adoraria. Poxa, uma tigelinha de açaí seria bom agora, hein? Então, para chegar aqui, se precisarem deixar o computador um pouco mais distante, para quem está com o computador no colo, dá uma chegada, mexe um pouco o corpo, dá uma mexida aqui, espreguiça, alonga, solta um pouquinho para a gente, de fato, chegar. Então, tudo que estava fora, fica fora, e o que importa agora são essas pessoinhas que estão aqui com a gente. Então, primeiro ponto, dá uma respirada profunda. Chegamos. E para já ouvir vocês mais e não ficar só eu falando, ou as meninas aqui da Para Júnior também, eu queria convidar vocês a compartilhar como vocês estão chegando, né, o que traz vocês aqui. E também queria ouvir de algumas pessoas, quem sentir convidado, quem sentir à vontade, confortável, falar um pouco do que vocês sentem que já faz de vocês um líder da rede, um líder do movimento Empresa Júnior. Então, que características que vocês normalmente expressam, que habilidades, que coisas que vocês têm descoberto sobre vocês que vocês consideram que, caraca, isso faz de mim um líder do MED e eu tenho que dar mais luz para isso, ou, enfim, tenho tentado dar mais luz para isso. Gostaria de ouvir. Vou até fechar aqui, meu. Se quiserem mandar no chat também, fique à vontade. Vamos apontar nomes. Eu posso falar. Posso começar? Boa tarde, meu nome é Yara, sou da Prosec Júnior e o que eu gosto muito desse tema de liderança de impacto que eu vim para essa palestra é porque esse ano em específico, assumindo novos desafios dentro da Prosec, eu descobri que eu gosto muito não só de ser líder em determinadas situações, eu gosto também muito de formar novas lideranças, eu gosto de estar ali partilhando com as pessoas que estão comigo e que elas cresçam junto comigo. Então, acho que é meio que isso. Incrível, Yara. Muito obrigado. E espero que você aproveite tudo que está por vir aqui. Se faltar alguma coisa dentro dessa sua vontade de conhecer algo específico para isso, por favor, traga perguntas, traga questionamento. Vai ser muito rico. Muito obrigado por compartilhar. Certinho. Quem mais? Alô, eu posso falar também. Vai lá, Marco. Eu sou da Flor Júnior e o que me traz aqui hoje, assim como a Yara, também é, digamos, um desejo de tentar aprender, né, coisas novas, assim, também. E também uma coisa muito interessante, eu sempre me vi, assim, como um líder. Aí depois eu tive a oportunidade de estar no cargo de liderança. Eu já pensei assim, será que eu realmente sou líder? Aí me julgando, assim, a um certo ponto, já não me vi mais tão líder. Aí eu acho que eu tô aqui para aprender alguns pontos que talvez eu possa ter esquecido ou ser um líder melhor. Eu acho que posso falar isso. Acho que isso que me chamou bastante atenção para estar aqui nesse momento.
Que incrível, Marcos. Muito obrigado pela abertura, inclusive, né? Essa reflexão super importante, né? Da gente estar, de fato, virando a lente para a gente, né? E trazendo desde já essa reflexão. Vai ser bem importante para o nosso momento e sempre tem algo para a gente evoluir, né? Sempre tem um passo a mais que a gente possa dar e a gente só precisa se permitir olhar para tudo isso que nos compõe, né? Os nossos pontos que a gente valoriza, os que a gente acha que a gente precisa desenvolver mais. Então, muito obrigado. De verdade, seja bem-vindo. Daniel, tá com o microfone aberto? Vai. Sim. Vou falar Boa. Também. Eu compartilho do mesmo sentimento do Mark, né? Que, assim, eu estou no meio do processo seletivo. A gente começou na minha J é a Zafiro. E é realmente esse sentimento. O motivo de estar aqui é isso, é ver realmente aprender mais sobre liderança de impacto, porque é isso que a gente quer passar para esses membros que estão tentando entrar agora, né? Quando eles serem ativados, a gente quer mostrar para eles o quão bom é estar dentro de uma empresa júnior e treinar essas características de liderança. Porque essas pessoas que estão agora vão ser as que vão nos suceder, né? Quem está hoje na EJ. Então, realmente é aprender a como engajar essa galera para que eles queiram, né, liderar, né, times, liderar projetos. Acho que seria também essa aí a razão de eu estar aqui. Muito incrível, muito incrível. Muito conectado as três falas. Acho que dá uma base muito legal para a gente começar. Se alguém não se sentiu representado, se alguém traz uma outra questão também, super à vontade. Só vou pedir para mandar no chat agora, que também para a gente aproveitar o tempo, aproveitar esse espaço de troca. Já vou começar a apresentar, mas queria agradecer muito. Yara, Mark, Daniel, todo mundo que compartilhou e todos vocês que estão aqui. Espero que seja ótimos minutos que a gente passe junto aqui de compartilhamento. Eu trouxe algumas reflexões, alguns compilados, assim, uma síntese de um pouco do que tenho vivenciado, aprendido e estudado, mas de uma maneira até mais simplificada, que eu entendi, até pelo tempo que a gente vai ter junto, uma forma da gente introduzir o tema. Então, caso vocês queiram estudar sobre alguns elementos à parte depois, vão já saber melhor quais termos usarem, mas principalmente para a gente poder conversar em cima desses temas. Então, a intenção é falar por uns poucos minutos aqui, dar uma introdução mais breve, talvez fique até algumas coisas abertas, mas a partir disso eu gostaria de convidá-los para já ir trazendo as questões de vocês. Aquilo que vocês sentem que é mais aplicável ao EJ de vocês, aquilo que vocês sentem que é mais aplicável ao momento de vocês, aquilo que vocês gostariam de aprofundar, porque não podem sair desse encontro sem ter ouvido mais sobre isso, e assim a gente vai construindo nosso momento junto, tá bom? Queria reforçar também a questão de, sempre que quiserem, podem abrir o microfone, me interromper, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, ou gostariam de comentar também, dar um exemplo a mais, algo que vocês estão passando, fiquem super à vontade, que isso enriquece bastante nosso momento aqui, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela e já vai para uma apresentação e eu vou perder o contato com vocês momentaneamente, mas aí, como eu comentei, qualquer coisa, se eu perder alguma coisa no chat também, me avisem que eu volto para cá para poder conversar com vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Ou me avisem? Ainda não. Aqui não. Não, eu não tô vendo. Então, deve ir em breve. Foi, não? Ainda não. Ainda não. Foi alguma coisa da tela ou não foi nada ainda? Nada da tela. Nadinha. Então, espera. Tá indo. Tá meio lento. Começou a carregar. Tudo certo agora. Foi. Tudo certo, foi. Foi? Aí, boa. Então tá, qualquer coisa me avisa se tem algum problema, mas bom que já estamos aqui conectados, como eu comentei, né? Hoje empreendo esse projeto, liderança facilitadora. Não vou falar muito dele aqui, não é a proposta para a gente poder aproveitar o tema de fato no que importa, que é a liderança de impacto. Então, nesse aspecto da liderança de impacto, tem conhecimento de toda essa trajetória que eu adquiri, assim, pensando desde da minha época de movimento Empresa Júnior, o que eu vivencio com as consultorias, com o apoio aos negócios de impacto e também no projeto de liderança facilitadora. É um compilado
de tudo que eu tenho vivenciado. Então, até pensando em referências e aspectos didáticos, não vai ter nada muito, tem uma fonte específica, mas é um compilado disso tudo para a gente poder conversar em cima, como eu comentei. E aí, antes de falar da liderança de impacto em si, esse foi o check-in que a gente fez, eu queria começar falando sobre impacto, e entendendo o impacto a partir da perspectiva das organizações, né? É bem provável que vocês já tenham ouvido falar do Golden Circle, ou alguém já deve ter comentado, talvez vocês não sabiam que tinha esse nome, pelo menos. Mas o que quer dizer o Golden Circle e por que eu estou falando dele aqui, né? O Simon Sinek, e depois eu posso mandar essas referências também, ou qualquer coisa anotem essas referências que me peçam depois, mas o Simon Sinek, ele entendeu como que esse comportamento das pessoas, e principalmente lideranças e empresas, convidavam mais gente a vir junto, né? Dava iniciativa para as pessoas se aproximarem do que estavam sendo construído, principalmente criar movimentos de fato, né? E ele entendeu esse movimento de que os principais líderes ou as empresas que mais atraíam tanto consumidores quanto parceiros, queriam estar perto, né, dessas marcas, começavam as suas mensagens e sempre se posicionavam a partir dessa perspectiva, entendendo muito bem e partindo do centro ali, que era o porquê que elas fazem o que elas fazem. Então, o que dava energia, o que estava no centro, assim, o que era a base para as tomadas de decisões, tanto dessas pessoas quanto dessas empresas, para depois, então, falar como elas faziam, né, qual que era as estratégias, como que elas viabilizavam os produtos que elas entregavam, que aí já chega no que aí, de fato, a gente entende o produto. Então, ele dá um exemplo até no TED famoso dele sobre a Apple, ela não necessariamente vende um celular, né? Poxa, por ter o celular da Apple, você consegue uma conectividade muito maior, você consegue ter uma questão até mesmo de quebrar o status quo, né? Você começa a pertencer a uma comunidade de adoradores da Apple, e isso está muito mais próximo ali do porquê. E é isso que também direciona a inovação da Apple, tem direcionado até hoje, mas principalmente naquela época, no sentido de a gente não quer só construir celulares, não é para isso que a gente está aqui. O que a gente quer é criar ferramentas, disponibilizar para as pessoas estarem conectadas e quebrarem esse status quo. E aí isso resultou da gente criar celulares, depois iPad, aí os computadores e tudo mais, né? Então, só para a gente entender da onde que a gente parte, por que ter esse entendimento do motivo, da razão e desse fator de energia tão importante. Mas eu trouxe essa referência só para a gente ter um ponto de partida e a gente poder transitar, então, para o que a gente chama de organizações conscientes e essa visão, esse direcionamento para o impacto. Quando a gente está pensando nesse aspecto da organização, a gente parte, então, o nosso porquê se transforma nessa questão do nosso propósito. Então, quando a gente pensa, né, esse porquê, o para quê, de fato, qual que é a visão de mundo que eu estou querendo construir, qual que é essa nova realidade que eu estou querendo dar início, dar luz a partir do que eu tenho feito, para eu entender, né, então, qual que é a estratégia que melhor me ajuda nesse caminho, qual que é a estratégia que melhor ajuda na tomada de decisão dos planos de ação que a gente vem construindo dentro da organização, dos projetos que a gente vem atendendo, na própria definição, assim, de quem que é nosso público-alvo, de quem que é o nosso cliente principal, com quem que a gente vai fazer parceria, com que outras empresas juniores, que outras organizações eu vou me conectar para isso. E aí entendendo, de fato, qual que é o impacto, então qual que é o efeito positivo que eu gero por eu atuar enquanto organização, né? Qual que saindo de um estado degradado ou de algum desgaste, alguma coisa que está sendo feita que está gerando impacto negativo, por exemplo, a gente começa a substituir uma oferta de embalagens que não tem fim de reciclagem, hoje está só gerando lixo, por exemplo, plástico de sacolinha de mercado, assim, né? A gente não consegue reciclar, muitas vezes elas vão parar nos oceanos, gera morte de animais e tudo mais, e se em vez disso a gente pudesse, transformando num impacto positivo, gerar uma embalagem que é biodegradável, tem o mesmo efeito da sacolinha, e mesmo se ela for parar em algum ambiente natural, os próprios micro-organismos conseguem transformar ela em matéria orgânica de novo, e a usabilidade das pessoas ela é bem semelhante. Então, parte dessa primeira intenção ali, né, de, poxa, eu não quero mais que a vida nos oceanos, a vida na Terra, ela seja prejudicada pela embalagem, e aí eu começo a entender que estratégias eu consigo criar. Isso trazendo um exemplo externo para a gente poder olhar, então, para dentro das nossas regiões. E aí, para trazer um pouco mais de tangibilidade,
E aí reforço o convite. Se ficou alguma coisa em aberto, ou enfim, quiserem comentar alguma coisa, fiquem super à vontade para me interromper durante essa fala aqui. Mas, ou enfim, mandar no impacto, mandar no chat também, tudo isso ajuda a construir esse momento em conjunto. E aí, para trazer um pouco mais de tangibilidade, eu queria trazer um outro olhar, né, para essas dimensões de impacto no qual a gente pode olhar. Então, eu comentei ali no começo que um pouco do meu direcionamento, enquanto facilitador, enquanto consultor, é de estimular essa coerência, né, do que acontece dentro e do que acontece fora da organização. Não adianta nada a gente vender embalagens biodegradáveis, mas lá dentro tem um líder super autoritário, que as pessoas se sentem super mal em estar lá dentro, saem por conta de estresse e tudo mais, né? Então, entendendo isso, a gente explicita isso a partir de algumas dimensões. O que a gente vai falar aqui são 4 delas, para tentar simplificar um pouco também. A primeira delas é a do indivíduo. Então, que tipo de impacto a gente pode gerar para os indivíduos que fazem parte da nossa organização? Aqui, o tema ele gira muito em torno do bem-estar e da própria autonomia, né, do crescimento pessoal, né, do desenvolvimento pessoal de cada pessoa que faz parte. E aí, bem-estar envolve desde necessidades básicas, como privação não, mas oferta, eu tenho disponibilidade para poder trabalhar e ainda cuidar das minhas coisas pessoais, poder me alimentar bem, poder dormir bem, poder, de alguma forma, me cuidar fisicamente. Tem a questão psicológica, então, se as pessoas elas se mantêm no estado de sanidade mental, onde o nível de estresse ele não aumenta ao ponto de reverberar em novas doenças, ou que as pessoas acabam se perdendo o seu controle, chegando a burnout, chegando a outras doenças devido a essa alteração psicológica, então depressão, ansiedade, tudo isso que a gente tem visto acontecer cada vez mais. Quando a gente pensa na dimensão de impacto para as equipes, a gente está olhando muito na ótica dos relacionamentos, né? Então, como a gente consegue criar espaços onde as pessoas elas realmente conseguem se expressar de maneira autêntica, são recebidas de maneira autêntica e principalmente se sentem convidadas a contribuir, a participar daquele grupo. Esse senso de pertencimento ele está vivo ali naquele espaço. Eu vou tentar ser mais breve em cada uma para a gente poder aproveitar o que tem de principal ali para o conteúdo. Então, falamos de indivíduo, falamos de equipe, e aí a gente começa já a olhar, então, para uma ótica para fora da organização, né? Então, como a gente olha para a cadeia de stakeholders. Cadeia de stakeholders, para quem nunca ouviu falar desse termo, é um termo que cunha o que a gente entende aqui por partes interessadas. Então, são todas as pessoas, todos os parceiros, clientes, outras organizações que estão envolvidas junto da organização na atuação dela. Então, pensa, por exemplo, numa indústria alimentícia, quem fornece o material, a matéria-prima é um stakeholder, o cliente que consome é um stakeholder, a pessoa que faz o serviço de transporte é um stakeholder. Então, alguém que tem uma relação direta com a empresa, mas está ao redor dela, né? Então, não está necessariamente interna, não faz parte, não é membro da equipe, mas está correlacionado. E entendendo o impacto nessa dimensão, é entender como todos crescem juntos. Então, existem hoje, a gente viu e ainda vê muito exemplo de casos de empresas que, usando o termo talvez o mais adequado, que de fato extorquem ou, enfim, estrangulam os seus stakeholders, seus parceiros, seus fornecedores, de forma a que eles se tornem dependentes desse comprador, ou pratiquem preços muito injustos, mas é isso ou eles não vão vender para ninguém. Então, todas essas questões a gente traz para essa dimensão, né? Então, como eu consigo criar cadeias de parcerias onde todo mundo se beneficia, como eu consigo olhar para o meu cliente de tal maneira que ele não é só um comprador, ele é de fato um beneficiado do meu produto, do meu serviço, e tudo isso está relacionado. E por último, e a dimensão mais ampla, né, onde a gente consegue olhar para o ecossistema de maneira geral. Então, para isso que a gente chama da dimensão planeta Terra, né? Então, a gente olha para a qualidade de vida em relação a condições ambientais, a qualidade de vida em relação a condições sociais, os efeitos que estão nessas dimensões mais amplas, e a gente entendendo, enquanto organização, enquanto empresa, enquanto conjunto, equipe, em conjunto de empresas, a gente beneficia a relação nesse ecossistema. Então, entendendo a nossa comunidade ao redor, a nossa cidade, o nosso próprio trabalho, como isso está gerando ou beneficiando os aspectos ambientais nos quais elas estão envolvidas, e assim vai.
trouxe esses casos todos só para a gente entender do que a gente está falando quanto a dimensões de impacto. Quando a gente olha para as EJs, está muito relacionado, principalmente, né, essa questão do indivíduos e equipe não muda, na questão de stakeholder entra bastante a questão de universidades, quando a gente olha para os nossos clientes, entendendo para que eles vão usar os nossos serviços, né? Então, a gente está oferecendo ali uma consultoria, que tipo de impacto esse cliente, junto com a gente, vai estar causando para a comunidade no qual ele está inserido, para a comunidade, ou até mesmo para as outras formas de vida, né? Para a vida natural, para os animais, para o aspecto ambiental de maneira geral, como isso tudo está envolvido. E aí, ter essa clareza é um norte para a gente olhar, então, como a gente traduz isso em liderança, em aspectos comportamentais para a gente, mas principalmente entendendo isso, né, que é sempre um fluxo de dentro para fora, olhando como que os membros, como que todo mundo que compõe essa organização está conseguindo enxergar o que tem fora e como também o que está fora está servindo de informação para a gente tomar as nossas decisões. Então, essas mudanças que têm acontecido, tudo que tem se direcionado enquanto iniciativa, as novas necessidades. Então, a gente vê, por exemplo, poxa, efeitos da política, efeitos de iniciativas públicas tornando cada vez mais urgente algumas atitudes, algumas mudanças de postura dentro das empresas, e a gente precisa estar atento a tudo isso para poder também fazer algo integrado, né? Não isolado, e que a gente vai estar falando sozinho daqui a pouco, por não fazer sentido mais para quem está envolvido. Tem a questão da digitalização também, e assim vai. Então, para a gente entrar no bloco de liderança de impacto, eu queria dar uma pausa, respirar rapidinho, porque eu sei que falei muito rápido, mas para saber se alguém já tem algum comentário, alguém já tem alguma questão que gostaria de trazer para cá. Alguma pergunta? Oi. Então, tá me conseguindo me ouvir, Paulo? Sim, só não sei quem é, desculpa. É o Mark, o que comentou Oi, Mark. no início. Boa. Pode falar. Paulo, eu queria saber se é possível uma organização ter o propósito, possuir uma estratégia, mas ainda assim não conseguir ter um impacto. Poxa, totalmente. Isso parte de que dimensão ou para quais dimensões essa empresa está olhando, né? Eu já vivenciei já vi organizações que se posicionam muito claramente assim como a gente nasceu para poder gerar emprego, para poder beneficiar um certo grupo de pessoas que precisava empreender por necessidade na época. E aí toda essa questão do propósito delas girava em torno disso, né? As decisões que elas tomavam, a estratégia que elas traçavam, girava em torno de gerar renda para quem fazia parte ali, né? E como a intenção era essa, muitas vezes, muitas dessas questões externas, né, como o impacto social e ambiental, ficavam de lado e a gente deixava isso... a gente não, né? Essas pessoas, esse tipo de empresa, deixa isso de lado na hora de tomar decisões e privilegia principalmente a geração de renda e lucro. E esse, assim, pode ser entendido como um tipo de impacto, mas a reflexão que eu trago para a questão de impacto, e por isso que eu trouxe a questão das dimensões, não adianta nada a gente gerar impacto para um grupo ou para uma dimensão, deixando de lado ou degradando as outras dimensões, os outros grupos que estão envolvidos. Então, nessa lógica ali de, poxa, a que seu propósito serve, né? A quem que ele beneficia, tudo bem, ele tem um foco, ele tem um direcionamento, senão também, enquanto organização, a gente não consegue agir, mas também a gente não pode deixar de lado todo o resto para poder atender unicamente, exclusivamente, aquele interesse, aquele propósito, aquele grupo. Então, quando a gente está falando de propósito, até dá uma desconstruída nessa questão de algo super inspirador sempre e tudo mais. Não, às vezes a gente, principalmente quando a gente está no automático, assim, né? A gente pode estar guiado por um propósito do qual a gente nem se orgulha, quando a gente para pensar que a gente dá conta, poxa, isso talvez esteja realmente não muito conectado com o que eu acredito ou com o que eu acho ser melhor para o mundo, vai sintetizar dessa forma. Então, em resumo, é isso, assim, tem empresas que se direcionam direto assim, para poucas dimensões e acabam deixando as outras de lado, e isso, na minha percepção, e muito do que também no meu grupo de atuantes, praticantes, a gente entende isso como algo que não está sendo positivo, né? Porque a gente está resolvendo um problema e gerando outro. Então, o nosso convite aqui é para entender como a gente integra tudo isso, né? Fez sentido, Mark? Não sei se...
Sim, sim. Isso acabou me fazendo pensar em uma coisa, queria perguntar se tu concordavas ou não. Então, isso quer dizer que o impacto só pode ser considerado positivo se atingir todas as camadas daquelas dimensões que tu falaste. Isso, minimamente considerar todas elas, né? É como se a gente não gerasse impacto negativo em nenhuma delas. Pode ser que em algumas a gente saia neutro, assim, a gente não influencie diretamente. Eu não necessariamente preciso me direcionar a gerar impacto em todas, mas desde que eu não prejudique, aí para mim contempla esse aspecto e muitas vezes envolve uma transição, né? Algumas empresas construindo um modelo de negócio, né? Que precisam partir de um ponto em que vai minimizando até em que se torne zero. Mas até chegar lá tem passos a serem dados e tudo mais. Então também vale a pena entender como algo que possibilita a atuação e não é sempre perfeito, né? Nesse estado de, eu preciso olhar para tudo e é só quando eu entender como tudo funciona que eu vou conseguir atuar. Não, a gente pode se permitir agir também, a gente vai falar um pouco mais disso. E aí também, a partir do que a gente percebe que está gerando de efeito negativo, a gente ir atuando para minimizar, zerar ou até mesmo gerar efeito positivo. Só para também a gente não ficar se cobrando no sentido de eu preciso atender a todas as necessidades do planeta, né? Entendi, Paulo. Obrigado. Fez sentido? Sim, sim. Obrigado. Eu agradeço muito pela pergunta. Se ficou alguma coisa também, eu queria convidar, dar espaço para mais alguém perguntar. Por mim, tudo certo. Boa, boa. Então, se alguém ficou com algo em mente, não sabia como expressar direito, também a gente vai ter mais momentos para frente. E aí a gente pode voltar, inclusive, nesses outros pontos. Então, a gente segue com o tema de liderança de impacto, entendendo agora muito mais essa questão do papel da liderança. E aí, para abrir, eu queria começar falando de alguns princípios que norteiam. Então, lá no final, eu vou trazer algumas práticas para que também contemple já vocês pensarem já o que eu posso mudar amanhã já na minha forma de liderar, na minha forma de se relacionar. E eu acho isso importante também. Quando a gente está falando de liderança, a gente não está falando necessariamente de papéis de liderança, de cargos, né? A gente está abordando essa questão mais ampla de a postura de liderança, onde qualquer um pode ter, independente do papel que atua, e principalmente entendendo quando eu estou com mais pessoas, né, como isso se manifesta, quando eu estou em grupo. Né? E aí tem alguns princípios que norteiam essas atitudes, eu tentei simplificar em 3, lógico que daria para a gente discorrer muito mais profundamente, mas para cá eu trouxe esses 3 principais que direcionam, então, que tipo de postura a gente pode olhar a partir desses princípios. Pode tomar a partir desses princípios. A primeira delas é estimular a equidade de vozes dentro da organização. Então, principalmente quando a gente está falando de criar um ambiente com boa qualidade de relações e onde as pessoas elas se sintam convidadas a participar, se sintam bem por estar naquela organização, criar um ambiente de equidade de vozes é super essencial. Já vou discorrer mais sobre ele, mas tem também a questão de o quanto que pessoas que têm esse espaço para contribuir também conseguem ampliar a perspectiva de atuação da organização e contemplar essas outras dimensões para fora, principalmente da organização, com mais profundidade, maior alcance. E aí, isso tudo talvez se conecte com os outros pontos. Segundo princípio, de estimular a evolução. Então, entender que a gente vai estar sempre aprendendo, vai ter sempre algo para a gente testar, errar, aprender e evoluir. E a gente não pode esperar chegar, como eu comentei agora na resposta para o Mark, né? A gente não pode esperar chegar no modelo perfeito para poder iniciar qualquer atitude, né? Tem que entender que é sempre um processo de evolução. E, por fim, a questão da visão ampliada, que é de a gente conseguir considerar mais vozes, mais pontos de vista e trazer, de fato, uma visão mais ampla para a situação na qual a gente está trabalhando, na qual a gente está atuando. Então, a partir do curso no qual a gente faz parte, ou da EJ, do mercado no qual a minha EJ atua, eu entender o que está relacionado mais diretamente a partir dessas diferentes dimensões. Olhar para as outras pessoas envolvidas, outros agentes, tudo mais. Já vou aprofundar em todos eles aqui, começando pela equidade de vozes. E para a gente conseguir construir um ambiente onde a gente estimule a equidade de vozes, no sentido de todo mundo tem o mesmo espaço de fala, né? Então, ou mais perto disso, quando eu sinto de contribuir, quando isso faz sentido para o meu papel, quando isso faz sentido
pelo que eu trabalho e ofereço para dentro da organização, eu tenho algo a contribuir e as pessoas vão esperar que isso venha de mim. E aí tem alguns outros pontos que estão relacionados a isso. Quando a gente está falando de equidade de voz, a gente está falando de potencial criativo por entender, a ampliação desse potencial criativo por entender que ele parte de gerar uma inteligência coletiva. Se a gente tem mais ideias sendo geradas, mais pontos de vista olhando, para mais pontos de vista de uma mesma situação, maior vai ser a nossa chance de entender ela com qualidade e de pensar em soluções que de fato façam sentido, principalmente para todos os envolvidos. A gente está falando de pertencimento, então quando a gente convida as pessoas para participarem, convida as pessoas para perto, para construir os caminhos juntos, para tomar decisões em conjunto, isso vai gerando e vai refletindo em pertencimento e, por vezes, motivação e engajamento, inclusive, traz mais segurança para tomar decisões difíceis, decisões complexas, e convida as pessoas a, de fato, se responsabilizarem tanto pela organização quanto pelo impacto que ela gera. E quando a gente está falando de equidade de voz também, a gente está falando de um ambiente seguro. O que seria isso, né? Um ambiente para eu ser eu mesmo. Então, independente do quão diferente eu sou dos outros, seja pela minha aparência, seja pelas minhas deficiências, pelas minhas fraquezas, eu consigo me expressar, eu consigo me posicionar, porque eu sei que as pessoas ali não vão me julgar e aceitam essa diversidade, estão dispostas a pensar diferente, estão abertas a olhar um outro ponto de vista, e isso acontece só quando a gente tem um ambiente seguro. E aí o convite para a liderança, a partir desse princípio, é sempre entender como a gente está criando esses espaços. Então, a partir das nossas posturas, como a gente está, o quão aberto a gente está para ouvir diferentes pontos de vista, para ouvir diferentes questionamentos, para dar autonomia para as pessoas, para envolvê-las nas construções e tudo mais. Assim. Então, tem várias coisas que abrem quando a gente parte desse ponto. Para a gente transformar isso na prática, né, tem sempre essa questão de como que eu consigo criar interações convidativas, né, de forma com que as pessoas elas se sintam convidadas a trazer uma outra visão e não se prender à minha própria, né, enquanto liderança, talvez isso já tenha um peso para elas e tudo mais, mas desde o começo, se eu consigo trazer interações convidativas, as pessoas percebem que, ela também é uma outra pessoa, tem alguém que está igual a gente aqui, tem ideias igual a gente pode ter, então todo mundo tem espaço para contribuir, sempre que eu pensar diferente eu vou falar. E principalmente ser eu mesmo ali, né, falar o que é importante para mim, poder trazer as questões que estão relacionadas e alinhadas com meus valores, isso tudo terei espaço para fazer sempre que precisar. Então, primeiro ponto da equidade de vozes. Segundo ponto, sobre estimular a evolução, né, o segundo princípio. Isso é super importante para aquela questão, né, de que a gente não acha que tem um modelo perfeito e a gente vai se prender a ele. E também para a gente ter em mente de que sempre tem algo para a gente dar um passo de evolução, porque o ambiente ao nosso redor, as coisas ao nosso redor, elas não estão paradas, né? Elas não estão estáticas. Tem, igual eu comentei, tem influências externas, tem, enfim, pessoas que podem começar a atuar no mesmo mercado que a gente, que trazem uma nova forma de enxergar a nossa atuação, e a gente precisa estar atento a tudo isso que está acontecendo. Então, estimular a evolução também tem muito a ver com adaptabilidade, né? Com essa questão de entender e responder a partir do que é importante do meu papel nesse ecossistema no qual eu atuo, e poder evoluir de acordo com essa questão. Então, aqui a gente começa a olhar, né, para compartilhar aprendizados. Então, poxa, sempre que tem um desafio solucionado por alguém, sempre que alguém enfrentou uma situação nova dentro da organização, eu tenho um espaço para compartilhar, as pessoas também se interessam pelo que está querendo ser dito, principalmente se compartilham ou podem compartilhar desse mesmo desafio. Então, falando de EJ, né, é muito comum a gente ver espaços, por exemplo, para, poxa, terminou um projeto, eu tenho um espaço para compartilhar os aprendizados daquele projeto, seja em relação ao gerenciamento, a formação de equipe ou o próprio aspecto técnico daquele projeto, né? O que tinha de particular com aquele cliente, o que tinha de particular com aquele grupo que estava trabalhando ou que pode ajudar em outros projetos, na execução de outros projetos, a partir da qualidade técnica ali. E isso vai permitindo com que cada vez mais vocês abram espaço para não se preocupar com esses mesmos erros, né, com os mesmos desafios de sempre. E aí consigam ampliar as perspectivas de vocês para encararem desafios cada vez maiores. Então, esse é o segundo ponto.
que a gente tenha dentro da rotina da organização ciclos de copercepção e codecisão. Ou seja, momentos para a gente parar e refletir sobre, tá, que passos que a gente deu, que frutos que a gente colheu, no sentido de que efeitos que a gente gerou, inclusive quanto a essa questão de impacto, né? Então, poxa, para os clientes que a gente atendeu, todos eles saíram com essa sensação de foram beneficiados pelos nossos projetos, o impacto que os nossos clientes estão gerando a partir dos nossos projetos, eles são positivos, negativos, tem um espaço para a gente perceber a situação como um todo, olhar para dentro também, no sentido de como eu estou me sentindo, estou tendo espaço para contribuir aqui nesse ambiente, o próprio grupo está se relacionando bem, a nossa estratégia está fluindo de acordo com os interesses e habilidades de todo mundo aqui dentro. Então, ter espaços para a gente olhar para a situação de uma maneira até mais calma, vamos dizer assim, né, sem essa correria que normalmente acaba nos pegando, e poder compartilhar essas percepções, então, co-perceber, e aí sim co-decidir os próximos passos. Então, algo precisa ser alterado na nossa estratégia, algo precisa ser melhor definido, ou até mesmo precisa criar algo novo, trazer algo que não estava presente para nos ajudar a dar os próximos passos. Isso tudo, com mais gente envolvida, costuma, inclusive, ampliar a percepção, como a gente tinha falado lá naquele momento. Então, mais pessoas enxergando o que está acontecendo fora, ajuda, inclusive, a perceber mais coisas e criar uma noção mais concreta da realidade, do que eu ficar preso na minha única percepção. E, por fim, estar aberto ao teste e aos erros, né, também. Então, a gente se permitir errar, desde que a gente entenda que era um ambiente, um teste seguro de ser feito, né? Então, a gente também não esperar construir coisas perfeitas ou estar com tudo super robusto para poder dar um próximo passo. A gente entender, tá, a menor coisa que eu consigo ter pronta hoje para poder fazer um teste, aprender com esse teste, melhorar em cima dele e assim evoluir. E aí, enfim, também compartilhar os aprendizados colhidos nesses testes, que aí volta para o princípio número 1. Então, isso sobre estimular a evolução. E aí a gente passa para o último princípio, que era do ampliar a visão, que era essa questão de conseguir enxergar mais fatores, que a gente começa já trazendo, né, sobre considerar os envolvidos e os afetados. Então, vou dar um exemplo que eu ainda não falei, mas que envolve muito também os desafios de EJ, pelo menos envolveu na minha época, né, sobre liderança, principalmente, de muitas vezes a diretoria ela se unir para resolver um problema de time. E aí, muitas vezes era, tipo, as pessoas se juntavam ali para falar sobre como que o time estava se portando, ou até mesmo traziam nomes para a conversa, e a partir disso tomavam decisões, assim, de como essa pessoa vai se comportar, ou de que papel ela vai atuar. E então, dificilmente a gente estava considerando quem estava sendo afetado pela decisão que a gente estava tomando. Era muito mais essa pessoa ela está tendo tal problema, a gente vai resolver aqui. Então, se a gente consegue considerar ela de fato, a partir do ponto de vista dela, e principalmente envolver essa pessoa na decisão, é muito melhor na resolução desse problema. Então, esse é o primeiro ponto, olhando mais para o interno, mas a gente também olha para... não adianta criar... Vou dar um outro exemplo. A gente criar um produto, criar um serviço novo, colocar algo para o mercado, sem entender como que quem seriam possíveis clientes enxerga essa situação. É realmente um problema para eles? Isso é, de fato, algo que eles veem necessidade em ter ajuda? E tudo isso pode ser ponto para a gente considerar, envolver e, principalmente, engajar essas pessoas, né? Quando eu digo engajar essas pessoas, é convidar a participar junto. Então, entrevistar pessoas, entrevistar os clientes, possíveis parceiros e tudo mais, para poder enxergar a perspectiva de diferentes pontos de vista, que, inclusive, é esse próximo ponto, a gente conseguir transitar entre todos esses pontos de vista que estão envolvidos nas decisões que a gente toma. E aí, Mark, trazendo para a pergunta que você fez, nem sempre as decisões que a gente está tomando estão envolvendo todas as dimensões. Às vezes é importante também a gente simplificar para poder atuar. Então, por exemplo, igual eu estava falando de time, não adiantaria eu olhar para todos os clientes, olhar para todo o impacto ambiental ou social que a gente gera a partir dos nossos projetos para poder entender em que papel talvez a tal pessoa melhor performaria. Existem informações mais próximas ali que a gente consegue simplificar para poder atuar, sem deixar de fora, claro, todas essas questões que às vezes podem aparecer ali se forem necessárias, mas só dando um exemplo. E, por fim, sobre a questão de estar a serviço. Então, mesmo a gente
não entendendo tudo ou conseguindo dar alguns passos para contemplar o máximo desses pontos de vista, desses todos interessados que estão nos rodeando, do ambiente externo e interno. Para a liderança, a gente sempre traz esse aspecto de essa sensação de estar a serviço. E eu ouvi que ajuda a gente a se colocar para contribuir com o que vai além da gente, né? Então, a gente entender que nem sempre os nossos interesses por si só, eles são suficientes e muitas vezes eles são, na verdade, prejudiciais, né, para uma decisão coletiva. E estar a serviço, eu ouvi uma definição uma vez que eu gostei muito, foi num podcast, eu não lembro exatamente quem falou, mas para mim simplificou muito assim, essa questão de estar a serviço, de se colocar à disposição para isso que está ao meu redor, que estar a serviço na prática, quando algo com que eu tenho contato sai melhor do que chegou. E aí, enfim, vou falar de novo porque pode ser complexo no primeiro momento. Então, estar a serviço, na prática, é quando algo com que eu tenho contato sai melhor do que chegou. E o que seria isso, né? Trazendo para alguns exemplos. Então, poxa, se alguém chega para conversar comigo, essa pessoa ela saiu com uma sensação de cuidado, com uma sensação de acolhida, muito melhor do que talvez ela tenha chegado com alguns problemas, algumas questões, algumas dúvidas. Isso não necessariamente é dar as respostas ou dar os conselhos que ela gostaria de ouvir. Muitas vezes as pessoas não precisam de conselho. E estar a serviço também, saber, entender e sentir o que a outra pessoa precisa. Ou então, eu pego uma organização para liderar, né? Eu me coloco a serviço dessa organização e aí eu consigo dar passos, dar avanços com ela durante esse tempo no qual estou ali na gestão ou estou participando dela, no qual ela sai melhor do que entrou. Então, poxa, desafios que ela enfrentava antes já são muito mais fáceis de lidar, a gente está conseguindo ampliar nosso alcance, a gente está conseguindo falar com mais clientes, fazer mais projetos, mais serviços, entendendo como também a gente faz melhor esses serviços, colocando esse impacto à prova. E tem um exemplo que talvez que também me ajuda a exemplificar essa questão de estar a serviço e toda essa questão de ampliar a visão, que está nesse diagrama aqui, que quando a gente passa do ego para o eco e para o SEVA, que é uma sigla que está relacionada também ao estado de serviço. E visualmente eles citam bastante, assim, quando a gente está operando no ego e esse modelo de liderança que só considera o nosso único interesse, a gente tem esse caráter dominador, né? A gente tem esse caráter de imposição, de querer defender nossos interesses à custa de outros. Então, nesse exemplo específico, a gente inclusive visualiza, né, o homem entendendo como uma soberania não só contra os outros seres vivos, como também a mulher aqui, né, e muitos dos efeitos negativos do patriarcado que a gente colhe por conta de uma cultura que dava mais poder a esse tipo de grupo. E aí também entra questões de cor da pele, gênero e tudo mais que dá para a gente considerar nesses aspectos também, entendendo que muitas vezes são privilégios sociais ou pontos de partida diferentes que a gente parte, mas quando a gente começa a respirar, a olhar para eu tenho essas necessidades, mas eu reconheço as necessidades de quem está perto também, eu já consigo transitar para o eco. Então eu começo a perceber que cada ser vivo, cada indivíduo, cada pessoa ao meu redor tem suas necessidades e a gente pode caminhar para construir soluções que atendam a todas elas e não só as minhas. E por fim, essa questão de estar a serviço é não só entender que tudo isso está acontecendo, como também entender, disso que eu tenho de potencial, de coisas no qual eu reconheço em mim que eu tenho a oferecer, a quem melhor atende. Eu consigo oferecer aquilo de maneira positiva para gerar esse tipo de avanço, gerar esse tipo de impacto. Essa questão ficou um pouco mais filosófica, mas o convite que eu trago é para vocês olharem para vocês mesmos, no sentido de como você tem lidado com tudo que tem tido contato contigo, seja as pessoas, sejam as organizações, os objetos mesmo no qual você se compromete a cuidar, ou algo que você se compromete a criar, como que você tem se portado nessas relações. E aí, a gente já tinha mais uma apanhada de slides aqui, mas acabei tomando mais tempo do que eu pensava para essa primeira introdução. E aí, vou passar bem rapidamente, só para a gente poder exemplificar, mas não é intuito aqui, a gente fecha e volta. Então, de aspectos mais práticos, para a gente conseguir olhar nessa questão de, em vez de, tente, e aí a gente vai trazer algumas posturas. Então, em vez de comando e controle, onde a gente tem essa postura de dar ordens e tudo mais, a gente abre espaço para
papéis e responsabilidades bem definidos, onde as pessoas sabem o que precisam fazer e como elas contribuem para a organização de maneira geral. Vou ser bem sucinto aqui para a gente poder fechar. Em vez de você ter todas as respostas e a sua ideia ser a que vale mais, você traz as questões, os desafios para a equipe pensar junto e não nem sempre ter uma única resposta que vale, né, mas o conjunto delas que permite o grupo avançar. Em vez de ordens, de fato, né, então faça tal coisa, eu tenho interações convidativas, onde as pessoas se sentem convidadas a trazerem um ponto de vista dela também. Então, depois de eu expressar minha opinião, eu pergunto o que você acha, ou você concorda com isso, que você faria algo diferente, e sempre ter perguntas no final das minhas falas, e principalmente a gente não desconsiderar o ponto de vista de ninguém, no sentido de isso é mimimi, quero saber dos resultados, a gente trazer, né, uma questão mais cuidadosa no sentido, me fala como você sente, suas necessidades, para encontrarmos um caminho bom para todos. Ficou mais corrido esse final, mas eu queria perguntar assim para vocês, para a gente poder fechar, né, disso tudo que vocês ouviram e disso tudo que a gente interagiu aqui, ouviu das outras pessoas também, o que mais vocês têm apreciado em vocês hoje, no jeito de liderar, no jeito de se relacionar em grupo, e o que vocês também sentem que precisam desenvolver? E aí eu volto para a sala para a gente poder conversar. Tem meus contatos, depois eu mando para vocês. Para a gente, se precisar continuar trocando, a gente poder falar mais em um outro momento. Foi bastante coisa. Eu posso falar? Por favor. Tá. Pensando mais nessa parte do que aprecio em mim, eu faço parte da Econ Júnior, que é uma empresa júnior que ainda está no processo de federação, mas a gente já tem muito esse espírito de espaço de fala, de participação em todas as nossas reuniões, nos encontros, a gente se sente muito à vontade para expressar as nossas opiniões, e eu acho que isso foi muito importante, inclusive, para eu, em menos de um ano, dentro da empresa, eu já me senti segura para tentar um cargo de diretoria. Então, isso é uma coisa que eu aprecio em mim e na nossa empresa. E, em relação a melhorar, eu acho que a gente tem que melhorar muito nessa questão dos serviços. Tipo, para construir os nossos serviços, pensar muito na visão do cliente e no problema do cliente. Acho que esse é um ponto que a gente tem que melhorar ainda. Obrigada. Eu que agradeço, Vitória. Incrível te ouvir. Saber que isso também te possibilitou, né? Acho que você compartilhando essa sua experiência em relação a com o acolhedor foi o espaço para você se desenvolver, para você, inclusive, assumir uma responsabilidade grande, talvez não se sentindo totalmente preparado, diz muito sobre essa qualidade de relações, né? E que bom que você reconhece essa questão do para desenvolver, talvez precisa considerar mais o cliente, também não se cobrar ou não se culpar por não ter isso, mas reconhecer como um convite, né, de, poxa, como eu consigo na segunda-feira já ouvir mais a fundo o cliente ou, enfim, considerar mais esse ponto de vista para poder melhorar, né, minhas entregas, minhas ofertas. Então, muito obrigado por compartilhar, de verdade. Eu que agradeço. Quem mais? Oi, eu voltei de novo. Vai lá. Primeiro, eu queria tirar rapidinho uma dúvida, eu queria saber se nesse momento é para a gente falar somente das perguntas que tu fizeste no fim, ou se já é um momento de dúvidas e tal, ou se não vai ter momento de dúvidas. Inclusive, eu queria confirmar até que horas que foi programado, porque eu tinha sido avisado que era 1 hora, mas não sei se 1 hora de duração. Aí, só para também saber com essa questão, porque também já teria dado. Né? Eu acho que dá para a gente seguir até 4h10, pode ser? Sim, ótimo. Então, obrigado, Karen. Então, Mark, vamos deixar aberto. O que vocês sentirem de compartilhar, bem, tem pergunta, pode trazer. Vou tentar ser bem sucinto, então. Eu queria saber se naquela parte de estimular a evolução, né? Se aquela parte de ciclos de copercepção e codecisão, a gente pode ver aquelas metodologias como Scrum ou metodologias parecidas. Essa é a minha primeira dúvida. E a segunda coisa que eu queria falar
rapidinho a parte de aprecio em mim e melhorar em mim. Eu acho que aprecio em mim a comunicação e acho que preciso melhorar muito a questão de, talvez, disciplina, responsabilidade com algumas coisas. E é isso. Uau. Muito obrigado, Mark, também compartilhar, sendo bem legal ouvir esse espaço de vulnerabilidade de vocês falando também o que vocês sentem que podem evoluir, né? E talvez, né, encontrar no grupo essa força para desenvolver junto, né, essas habilidades. Mas vou focar na sua pergunta, então, se para aquelas questões de copercepção e codecisão, cabe algumas metodologias como o Scrum ou outras nesse sentido. E, sim, totalmente, né? Acho que elas são baseadas nesses princípios, principalmente o Scrum, né, que tem essa questão da agilidade, né? Quando a gente começa a olhar para ferramentas da agilidade ou essas ferramentas de inovação que a gente tem visto hoje em dia, sobre design thinking e tudo mais, elas trazem até aspectos práticos de como fazer isso. Mas também a gente não pode só se prender a elas. Acho que essa é a questão. Puxa, se você precisa de um ponto de partida, comece por elas. O Scrum é ótimo para gerenciar projetos, é ótimo para estimular a realização de um grupo, né, e de maneira bem rápida e também pautada em teste, com aprendizado coletivo. O Design Thinking é ótimo para vocês conseguirem dar corpo a algo que vocês não faziam ideia do que poderia ser até então. Então, poxa, tem um problema que vocês estão enfrentando, até mesmo uma oportunidade, né, um serviço novo, pode se embasar muito no Design Thinking, mas o meu convite é para ir além, não se prender por essas metodologias, né, entender, poxa, o que cabe melhor à organização de vocês, que outros aprendizados vocês vão colhendo, que outras ferramentas que podem ajudar vocês a co-perceber e co-decidir melhor. Então, isso vai desde a postura de qualidade de conversa, igual a gente falou mais cedo, né, no sentido de, poxa, quando a gente abre um espaço para co-decidir e co-perceber, como que eu, enquanto liderança, estou fazendo convites para essas pessoas, elas estão se sentindo confortáveis a participar, eu também estou confortável em ouvir pontos de vista diferentes, parte desde esse ponto até a forma com que a gente está estruturado na organização, né, os papéis, os cargos, a própria questão de a nossa estratégia, né, de quanto em quanto tempo, ou que tipo de metas que a gente tem para acompanhar, que tipo de métricas a gente tem para acompanhar. Então, é sempre um conjunto dessas coisas todas. Mas eu queria terminar minha fala falando que são ótimas referências, sim, para aprofundar, para olhar como o Scrum e metodologias ágeis de forma geral. Elas vêm carregadas de uma tangibilidade desses princípios, né? Então, algo prático para poder executar nesses princípios. Acho que dá tempo para mais uma ainda. Obrigado, Mark. Obrigado, Vitória, também compartilharam já. Quem mais? E aí, galera, mais alguém? Qual que foi a coisa que vocês ouviram que vocês não podem sair sem explorar um pouco mais? Sem tirar essa dúvida. Bem, eu vou falar de novo, já que ninguém está falando. Bem, o que eu analisei aqui, que eu anotei, que tu comentaste, que eu acho que foi até um ponto positivo, porque eu venho praticando isso, assim, digamos que agora com conhecimento mais técnico, que tu falaste, mas eu já vinha fazendo isso. Que é essa questão de sempre estar compartilhando, mesmo com quem não é da diretoria executiva, né, nas reuniões gerais, né, para mostrar que a empresa não é só ali de um grupinho que está na parte estratégica. Não, mas do grupo todo mundo ali na empresa, eu procuro sempre deixar sempre ciente de tudo para que se sinta pertencente e que se sinta livre para dizer o que pensa sobre, se acha que aquilo que a diretoria está pensando fazer é o correto, se não tem uma outra estratégia que ele, por experiência já de ter atuado, por exemplo, sabe se é melhor ou não, né? Então, isso foi algo que eu gostei muito de ter ouvido falar, que realmente eu acho que nesse ponto eu estou no caminho certo. E como eu falei no início, né, o grande objetivo nessa palestra aqui foi de conhecer mais sobre questões de liderança de impacto, né, porque para esses membros novos que vão entrar na EJ que eu participo, né,
para que eles tenham esse sentimento de querer tomar responsabilidades e querer liderar na EJ, e não ser só aquele membro que vai receber ordens e executar, não, mas também vai querer liderar também. Eu acho que esse é o objetivo. Maravilhoso, Daniel. Muito obrigado por compartilhar. O que me vem dessa sua fala, né, esse aspecto que abre para um outro termo, caso vocês queiram aprofundar, mas os benefícios da transparência, né, dentro das organizações. Então, poxa, a gente não consegue considerar outras dimensões, né? Então, poxa, eu, enquanto indivíduo, precisando tomar uma decisão sobre o trabalho que eu estou fazendo individualmente, eu não consigo considerar a dimensão da organização se eu não tenho informações sobre ela. Tomar uma boa decisão, ou caminhar bem com o projeto, criar uma boa estratégia se eu não tenho informação sobre o que está ao meu redor também. Então, poxa, é muito incrível saber que vocês estão disponibilizando, tendo esse esforço, minimamente tornando acessível, né, essa informação, para quando as pessoas precisarem, elas terem acesso e poderem atuar em cima dela. E também concordo contigo que é super convidativo, né? Uma vez que eu sei que tipo de decisão o diretor está tomando, que tipo de decisão o grupo está tomando, eu consigo entender, inclusive, se eu tenho familiaridade, aptidão e, inclusive, interesse, né, em continuar desenvolvendo esse tipo de papel e assumir esse tipo de responsabilidade. Então, é sempre um convite aí para todo mundo. E, para fechar, eu queria agradecer, obrigado mesmo pelas contribuições. Dessas reflexões finais, né, que eu deixei, elas foram para vocês, né? Então, para a gente estar sempre virando essa lente para a gente mesmo, cultivando a autopercepção, e mesmo com essas coisas que a gente aprecia em nós mesmos, não ser como um ponto final, no sentido de, essa fase eu já passei, ou essa competência já desenvolvi. Então, também entender que, poxa, mesmo essas qualidades, competências que vocês consideram ser bem desenvolvidas em vocês, sempre fiquem atentos, tá? Isso serve a todo mundo, que feedback eu estou recebendo em relação a isso, ou como eu posso fazer isso melhor, porque sempre tem a gente ir conjuntamente, e principalmente falando de grupos, né? Falando de relações, porque cada pessoa é uma, e aí uma relação pode se expressar de maneira diferente. E para fechar, então, de fato, eu queria agradecer mais uma vez, desculpa passar esses 10 minutinhos, e depois mando a apresentação, o meu contato para vocês, e posso responder dúvidas depois. Segue lá no Instagram também, o Liderança Facilitadora. Tudo que vocês quiserem manter contato, super adoraria para a gente poder continuar trocando num outro momento. Tá bom? Show, valeu, Promessa. Eu acho que a gente está no momento de reinventar, né? Vivendo um novo, e todo mundo tem enfrentado muitos desafios e trouxe para a gente pontos muito importantes para sermos líderes melhores. Foi muito massa. Eu acho que pode deixar a apresentação com o time que a gente repassa para eles depois. Valeu, obrigadão pela tua presença. Eu acho que acrescentou muito para todo mundo. Foi um prazer te reencontrar de novo. E tamo aí. Muito amor, obrigado. É um privilégio estar com vocês nesse encontro. Aproveitem tudo que ainda tem por vir aí. Parabéns pelo trabalho também de quem está realizando. Valeu. Gente, o link já está lá no grupo para a próxima palestra. Show? Tchau, Obrigadão, tchau. Valeuzão. Tchau. Obrigado.